Convidá-los, nós vamos ter o culto infantil, não teremos? Cadê as professoras? Eleni, Nízia, então as crianças, vem aqui à frente, nós vamos orar com vocês, tá? As crianças até 8 anos, olha que lindeza, olha só, esses meninos mais lindos, olha lá, a Alice, a Manu, olha só, cada dia, cadê? Aí, ó. Vocês têm que ficar na câmera enquanto as crianças não virem para frente, viu, Cade? Você já ficou esperto aí, né? Ah, isso aí. Para não acontecer um eventual. Opa, o Isaac está meio perdido aí, mas deixa ele, viu? Vamos orar com as crianças. Oremos nós, irmãos. Senhor, obrigado por essas crianças. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor derrame graça sobre elas. Agora, no momento de culto infantil, que o Senhor derrame a palavra do Senhor sobre esses corações. E que elas sejam edificadas para a glória do Senhor. Assim também como nós, adultos aqui. Em o nome de Jesus. Amém. As lindezas do Alex e da Graciele também estão ali, ó. Olha que coisa boa, que coisa boa. Podem ir, tá, crianças? Podem ir. Olha, hoje a turma está completa, hein? Está faltando pouco aqui, hein? Que coisa boa. 8 ou 9, tá, Davi? Passa também 9, tá bom? Isso, a Eleni já deu um joia lá, isso mesmo. Pode ficar à vontade, tá? 9 anos pode ir também. Eles ficam um pouco constrangidos, não falou 8, não falou 9, ué. Então, pode escapar o 9 também. Meus irmãos, vamos nós estudar a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los, nós vamos começar uma série no livro de Esdras e também Neemias. Alguns dizem que, inclusive, faz parte de um livro só. Então, nós estudaremos nos próximos domingos, nas próximas semanas, o livro de Esdras e Neemias. É claro que domingo que vem é excepcional devido ao convite ao pastor Vitor, mas depois nós continuaremos. Então, o livro de Esdras, capítulo 1. Encontraram? Esdras fica aí depois de 2 Crônicas. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler do verso 1 ao verso, eu vou até o 9, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, no 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Verso 3. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens, gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a casa, ou melhor, subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate,
que os entregou, contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de menor qualidade, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós temos a oportunidade, Senhor, de cultuá-lo neste domingo, com saúde estarmos na tua casa, Senhor. Que privilégio que o Senhor nos dá, termos liberdade de culto no nosso país, na nossa cidade. Que o Senhor possa agraciar, Senhor, irmãos cristãos na Ucrânia, por exemplo, Senhor, que estão impedidos de reunir como igreja, Senhor. Que o Senhor os sustente com graça e que nós possamos cada dia mais nos empenharmos em cultuá-lo em espírito e em verdade. Fale conosco, Senhor, nesta hora nós desejamos ouvir a tua palavra, edifique as nossas vidas, em teu nome, Jesus, assim oramos, amém. Meus irmãos, nós estudamos muitos capítulos, não todos, de Jeremias, profeta Jeremias, e Deus fez com que o povo ouvisse várias advertências. Deus dizia: eu vou, o outro, o meu. Se tiver aí, tá? Não? Então tá. Então deixa aqui. Pode deixar, obrigado. Advertências como, por exemplo, vocês são rebeldes, e se vocês não se arrependerem, eu vou fazer que se levante uma panela fervendo sobre vocês. Lembram disso? Estudamos isso. E Deus fez o quê? Deus advertiu e cumpriu. O povo de Israel tinha o nome de Israel quando as 12 tribos ainda existiam. A primeira parte a ser destruída foram as 10 tribos. De qual lado? Do sul ou do norte? Estão ficando bom. Do norte. As 10 tribos formavam o chamado Israel. E a parte do sul, qual era a região? Qual que era a capital? E o nome da região, do filho de Jacó? Judá. Israel foi tomada pelos assírios. E depois de 180 a 200 anos, Judá foi tomada pelos babilônicos. O povo de Deus, que tinha saído do Egito e passado a mar, pés enxuto, Mar Vermelho, agora estava sendo levados cativos. Olha o que aconteceu. Um povo que Deus dava vitórias quando Moisés levantava a mão, o povo pelejava e vencia, um povo que viu a providência de Deus. Por causa da sua rebeldia, o povo foi levado agora para o cativeiro. E o cativeiro aconteceu de maneira que Deus também advertiu que existiria um tempo para que o povo pudesse ser disciplinado por Deus. Tudo isso Deus apontou. Mas agora então, nós chegamos na fase que Deus, após cumprir que disciplinaria o povo, Deus também prometeu que restauraria o seu povo. Esse Deus que promete é um Deus que agora manifesta o seu grande poder através de pessoas com funções governamentais. Olha que interessante, se você observar, diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, verso 1, rei da Pérsia. Ciro já era um grande rei. Ciro já era um rei que tinha um império. Ciro começa a governar e começa cada dia mais ter poder. E quando diz assim, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, primeiro ano sobre os babilônicos. Lembra que o povo de Israel foi levado cativo por qual líder? Qual que é o nome dele? Nome estranho, Nabucodonosor. O povo de Israel foi levado para o cativeiro através desse grande império babilônico. Mas o Nabucodonosor
perdeu, passaram-se os anos, passaram a geração dele, e o povo babilônico foi tomado pelos persas. E os persas venceram a batalha e tomaram a cidade da Babilônia. E aí o que acontece? Agora há um novo líder sobre o povo de Israel. Quem é esse líder? Ciro. Então há uma transição política. O povo de Israel está afastado do seu território. Jerusalém está a 1.100 quilômetros de distância. E agora o que acontece? Deus levanta um homem chamado Ciro para governar sobre todos os povos da região. E é interessante isso, porque Ciro foi instrumento de Deus, de modo que, se você não conhecer a palavra de Deus, você passa despercebido. Por quê? Porque você pode achar que Ciro foi um homem que Deus levantou, é alguém que pensa assim, Deus levantou um crente lá e tudo mudou. Nada disso. Você quer ver um detalhe? Deu certas imagens que eu te mandei, Cade? Então no final, não tá. Então não dá. Vê para mim aí, Luciano consegue. Cilindro de Ciro. E uma imagem, pelo menos 2 imagens dela diferentes. Você vai achar com facilidade aí, Luciano. E salvar e a gente joga aqui. Ciro, ele era um governante diferente do Nabucodonosor. Por exemplo, os assírios, eles eram terríveis. Quando eles venciam a batalha, eles furavam o olho que a pessoa utilizava para mirar, por exemplo. Se a pessoa era destra, ela furava o olho direito, né? Ele furava o olho para a pessoa não mais ser usado numa batalha. Se ele era habilidoso com a mão direita, ele amputava a mão direita. Os soldados eram feitos assim, um atrás do outro, totalmente violentados, de maneira cruel pelos assírios. Os assírios chegavam num local, uma cidade, por exemplo, que era consagrada a deuses, e destruíam os altares. Assim, eles fizeram em Jerusalém. Só que o Deus vivo de Israel não tinha altar. Tinha os utensílios do templo. Não, na verdade, tinha um altar lá, mas não tinha a imagem. Então eles levaram o quê? Levaram tudo que tinha. Os utensílios todos que cumpria ali dentro do templo. E derrubaram tudo, botaram fogo. Assim era o império de Nabucodonosor. Agora, Ciro tem um governo diferente. Ciro permite algumas questões que outros povos nunca tinham praticado. Olha que inteligência e olha que cumprimento da mão de Deus. Ciro autoriza que povos que pertenciam a ele, povos que eram seus súditos, voltassem para os seus países e pudessem novamente restabelecer cultos. Olha que coisa, olha que impressionante. A história sendo formada, a história sendo construída. Estou falando, esse povo é rápido. Vamos ver aqui essas imagens aqui, olha só. Está vendo essa peça aí? Quem já tinha visto essa peça? Olha, consegui surpreender a turma. Essa peça aqui é uma peça de barro. Só que tem um detalhe. Ela foi encontrada em 1879. A ONU teve acesso a essa peça em 1879. O que é maravilhoso. Até então, uma peça diferente. Só que a arqueologia é uma bênção. Eles foram estudar a peça. E em 1971, há pouco tempo, eles conseguiram traduzir toda a peça. Essa também é uma dádiva, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, como é que consegue, com tamanha profundidade da ciência, conseguiram decifrar o que estava escrito. E o que foi encontrado? É a famosa Declaração Universal dos Direitos que Ciro estabeleceu para governar. Isso foi encontrado de maneira que a tradução de todo esse cilindro mostra que Ciro menciona que o seu governo agora estabeleceria a liberdade de culto. Por exemplo, os babilônicos adoravam a Marduk, um deus babilônico.
O Ciro falou assim: eu vou apoiar, pode cultuar o Marduk, pode levantar os altares aí de Marduk na Babilônia, eu vou apoiar. E Ciro deu o financiamento, inclusive. E aí Ciro observou: tem outros povos aqui, inclusive os judeus. Eu também vou agora praticar algo para eles. Eles vão poder voltar para a sua terra. E sabe o que acontece? Depois você pode dar um Google lá e ler toda a carta, todo o documento, através de um rolo de barro, escrito por Ciro, a declaração daquele contexto político do governo de Ciro. Por sinal, até hoje é um símbolo de declaração dos direitos humanos, no sentido de respeito à diversidade religiosa, por exemplo. Olha só, mais interessante, toda a honra aqui, o destaque, até então está em Ciro. Tem a outra? É só uma? Tá bom, tá ótimo essa daí, tá ótimo. Obrigado, Machado, obrigado, Luciano Cade. Agora o texto, meus irmãos, nos surpreende, porque nós temos um contexto aqui. Deus levou o povo de Israel, Deus permitiu, através de 3 viagens. Eles foram deportados em 3 etapas. O primeiro grupo foi no início, um segundo grupo depois e um terceiro grupo. O terceiro grupo, por sinal, foi o final, onde até mesmo o rei Jeoaquim foi levado e morto. O povo de Israel estava agora cativo. Mas o que aconteceu? Deus começa a cumprir as suas promessas. Eu vou ler na minha versão aqui, na tela vai ter o versículo. Se você quiser ler na tela, é porque eu vou ler mais rápido. Diz assim, Isaías 44, 28. Quando que Isaías foi escrito? Antes ou depois de Jeremias? Antes. Antes ou depois do exílio? Antes. Vamos ver o que está escrito aqui. Olha lá, Isaías 44, 28. Eu digo a respeito de Ciro: ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Opa! Você está dizendo, pastor, que a Bíblia diz que Deus falou que levantaria um homem chamado Ciro? Isso mesmo. Deus anunciou através do profeta, antes, 150, 180 anos, antes de acontecesse o exílio, que Deus um dia levantaria um homem, um governante chamado Ciro. E esse homem, olha só o que Deus iria fazer, 45:1 de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Olha o que Deus fala. Deus está dizendo através do profeta, há 200 anos antes: eu vou levantar um líder, e esse líder vai romper com todos os reis da terra. Ele será o maior imperador de todos. Mas tem um detalhe: eu que o estabeleço. E agora o que acontece? O texto nos mostra então que Ciro, sem saber do que estava acontecendo, sem saber do que de fato havia Deus prometido, ele começa a decretar dizendo assim: olha, o Senhor dos céus, no verso 2, me deu todos os reinos da terra. Cumpre-se a profecia de Isaías. Olha, Deus já tinha dito que levantaria Ciro e governaria todos os reinos. A palavra de Deus já tinha apontado. Então eu quero destacar a respeito desse detalhe tão importante. E eu quero então trabalhar a respeito de um tema. E o tema é o Deus soberano, fiel em suas promessas. O Deus soberano, fiel em suas promessas. Deus levanta um homem comum. Então esse é o primeiro tema, o primeiro ponto. Deus desperta o coração de Ciro.
Meus irmãos, Ciro foi grande e poderoso. A dinastia de Ciro é uma dinastia famosíssima. Aquimênida, uma dinastia que era filho, ou melhor, já recebeu do pai. O pai passou para o filho passa para o outro, o pai passa para o filho para o neto, e assim vai, de geração em geração, uma dinastia. Ciro tinha poder, mas o que acontece? Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava cumprindo uma agenda do céu. Ciro não tinha a dimensão, mas Deus o chamou de pastor, aquele que vai cuidar do meu povo. Ciro não sabia, mas ele estava na realidade seguindo os protocolos que Deus havia estabelecido. Eu quero destacar também a respeito dessa expressão que o profeta Isaías diz assim: o Senhor, ao ungido dele, Ciro. Essa expressão, pastor, quer dizer que Ciro, ele realmente era servo de Deus e se converteu, foi crente? Nada que a gente possa afirmar nesse sentido, nada. Por exemplo, Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, Yahvé, ele compactua com outro Deus do lado dele? Ele era politeísta, por mais que a gente perceba que ele respeitava, era um Deus, mais um nos vários deuses que ele admirava. Ele usa expressões como Deus dos céus, verdade. Ele aprendeu ouvindo ali o que eles tratavam a respeito. Quem era esse Deus de Israel? Ele não tinha rosto, é um Deus invisível, mas é um Deus da terra e um Deus dos céus. Assim Ciro aprendeu, mas Ciro não tinha um coração convertido ao Senhor. Só que tem um detalhe: Deus não precisa. Lá em Provérbios capítulo 21, verso 1, diz assim: como as correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, quem? O Senhor, o dirige para onde quiser. Só para aqueles que dependem de Deus e reconhecem o quanto Ele é soberano, pode dizer amém. Ciro é poderoso, Ciro é grande, mas Deus é muito, mas muito, inexplicavelmente maior do que Ciro. A palavra de Deus mostra que Deus converte o coração de Ciro para abençoar o seu povo. Deus sabia que o povo estava sob o cativeiro, Deus sabia que o povo estava há mais de 50, 60 anos sofrendo, e Deus levanta um líder para favorecer o seu próprio povo. E observem, favoreceu outros povos também. Aí, só um gancho aqui, um parêntese, a melhor palavra é essa. Observe que Deus, a não ser alguns casos, como abre o mar vermelho, né, algumas coisas assim, mas nesse caso aqui, passa despercebido pela história, dizer assim: não, mas Deus favoreceu o povo de Israel, favoreceu outros povos também, até aí está tudo certo. O que eles não sabem, se não ler, é que Deus já havia prometido que levantaria um pastor que cuidaria de Israel lá no cativeiro. Essa palavra, inclusive, Israel, nós vamos ver que ela não é muito mais praticada, e daqui a pouco vai ter um sentido para ela. Eles não se perderam? Se perderam tudo, não era nem para chamar esse nome, a gente vai ver daqui a pouquinho. No verso 2, eu quero chamar a sua atenção também. Só antes, o profeta Jeremias, ele anunciou, lá no verso, capítulo 29, diz assim: assim diz o Senhor, 29, 10, Jeremias 29, 10 e 11, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, quantos anos? 70 anos, atentarei para vocês, e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Olha o que Deus está falando. Só que ainda falta 70 anos. Deus está falando: eu amo vocês, mas não vai ser agora que eu vou, não vai ser agora não. Mas a minha palavra está dita.
E o que aconteceu? Deus se manifesta. Deus levanta um homem chamado Ciro e agora cumpre o seu propósito de restauração do povo. Lá no capítulo 25 diz assim também: acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia. Quem era o rei da Babilônia? O Nabucodonosor e toda a sua turma. Olha que coisa. Deus anunciando as suas promessas, e as suas promessas de modo que nós podemos ver o governo soberano de Deus sobre o seu povo. Aí, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção no verso 2. Verso 2 diz assim, vamos ler juntos? Vamos lá, só um segundo. Vamos lá. Assim diz Ciro, vamos lá? Assim, não está na tela? Vamos lá, bem forte. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Ciro, ele vai tomar ações concretas para abençoar o povo de Israel. O texto nos mostra que agora Ciro vai cuidar para que possa, lá em Judá, lá em Israel, lá em Jerusalém, uma construção daquilo que para o povo de Israel era tão sagrado. Tem muita gente que não sabe disso. Quando que acabou os sacrifícios com animais sendo imolados? Nesse período aqui, até a reconstrução, não havia sacrifício de animais. Foi lá no cativeiro babilônico que surgiu as sinagogas. Lembra das sinagogas que Jesus tanto frequentava? As sinagogas eram locais que Jesus ia porque tinha ensino. Lá na Babilônia, o povo de Israel se reunia nas sinagogas, ajuntamento de pessoas que criam em Yahvé, o Deus do povo judeu, Yahvé, e esse Deus agora ele se revelava ao seu povo através da leitura do texto nas sinagogas. Ali que surge também os líderes que o povo de Israel vai tanto admirar, como por exemplo os fariseus, os líderes da lei, os fariseus, os escribas, os saduceus, surgem desse período na Babilônia. Tão interessante isso. Agora, olha para aqui, para esse contexto. O verso 3 vai dizer assim: aquele dentre vocês, verso 3, aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, Ele, o Deus que está em Jerusalém. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Deus cumprindo a sua palavra. Lá no capítulo 45 de Isaías, diz assim: por amor do meu servo Jacó, 45:4. Por amor do meu servo Jacó. Quem é Jacó? Não é o patriarca? Ele está falando para o povo assim: por amor ao pai de vocês, por amor àquilo que eu prometi a vocês, eu prometi, eu que falei, não vou voltar atrás não. 45:4, Isaías, até o 7, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que vocês não me conheçam. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que saiba que desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz, crio os conflitos. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Deus anunciou que faria, porque Ele é Deus. E agora o que acontece? Esse contexto de Ciro é um cumprimento. No contexto que nós agora observamos no verso 3, mais uma vez, Ciro diz: esse povo pode voltar, esse povo vai voltar para a sua terra. Algo inimaginável até então.
Mas o que aconteceu? A palavra de Deus está sendo cumprida. No verso 4 diz assim: todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Através de tudo o que Deus estava fazendo, Deus fala para Ciro, Deus sopra no coração de Ciro, Deus permite que aquele governo que ele estabelecia era plano de Deus, e Deus agora coloca no coração de Ciro: leva tudo de volta que os babilônicos trouxeram. Leva tudo que foi roubado, tudo que foi retirado do templo, leva de volta. Leva de volta. E o que aconteceu? Ciro decreta o cumprimento de duas promessas que Deus já tinha feito. A primeira promessa, olha só o que diz aqui no verso 4: todo aquele que restar. O que isso quer dizer? Essa palavra aí, ela traz a ideia de que aqueles que ainda são os poucos restantes que voltariam, porque foram muitos para o cativeiro, foram milhares e milhares. Eu posso afirmar que acima de 200 mil foram para o cativeiro, muito mais que isso. Mas agora, observe comigo, quem que vai voltar para Jerusalém? Olha o verso 5, só uma breve passagem aqui no verso 5. Famílias de Judá e de Benjamim. Não era 12 tribos? Já não existe mais 12 tribos. Não era um grande número? Já não é mais um grande número. E o texto diz assim: aqueles que restarem, todo aquele que restar. Lá em Isaías capítulo 10, antes de acontecer o cativeiro, antes do cativeiro, Deus levantou e falou assim: vai ser um grupo pequeno que vai permanecer e voltar. Olha lá, Isaías 10, 22, diz assim: naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada e transbordante de justiça. Irmãos, isso é muito profundo. Porque Deus está dizendo assim: eu tenho um grande grupo de pessoas aqui, eu vou discipliná-los, mas voltará um grupo pequeno. Voltará um grupo pequeno. E agora Ciro, oh que coisa impressionante, Ciro com a sua boca diz assim: olha, e o restante que tem aqui, porque naquele contexto, quantos anos aproximadamente eles passaram lá? De 55 a 70 anos. É uma discussão a respeito de qual o momento que está aqui. Depois de 50, 60, 70 anos, irmãos, as pessoas já tinham mudado de lugar, já moravam em outra região, já não era tão fácil reunir aquele povo que de fato veio de Jerusalém. Acontecia uma dificuldade imensa, mas agora há um grupo que se identifica: nós somos o povo de Jerusalém, nós somos o povo do Deus vivo, nós somos o povo do Deus invisível. E eu quero apresentar esse contexto histórico aqui, porque no final eu vou aplicar, mas é importante, porque nem sempre você ouve muito sobre isso. Aí você não entende os encaixes que Deus fez com o seu povo, o povo de Israel. A promessa é que Deus já havia levantado um profeta lá atrás, dizendo: vai ser um grupo menor que eu vou recomeçar, vai ser um grupo menor. Mas quando o povo ouve o decreto, porque era um decreto de Ciro, houve um decreto, quando o povo ouviu, falou assim: olha aí, cumprindo a profecia de Isaías, que dizes que seria um restante, um grupo menor que voltaria. Na época eu imagino o povo de Israel dando glória a Deus, era a mão de Deus movendo
as circunstâncias, o contexto político, social, para que o povo de Deus fosse abençoado. Eles ficaram felizes, era uma promessa que Deus havia feito. E agora o que acontece? No verso 4, encaminha-se um processo de Deus sobre esse povo. Se em primeiro lugar havia uma promessa de voltar um pouco do povo, um restante do povo, havia também uma promessa de um segundo êxodo. O primeiro êxodo aconteceu onde? A saída de qual local? Do Egito. Agora Deus prometeu, através do profeta Isaías, que aconteceria a semelhança de um novo êxodo. Olha só, Deus havia já prometido isso. E Deus prometeu de modo que agora o povo ouve de Ciro o decreto: ajudem essa turma aí, ó. Você tem um vizinho que é judeu? Ele está voltando para Jerusalém. São 1.200 quilômetros. Eles vão gastar 5 meses para chegar lá. Eles não podem mão abanando. Ajuda ele aí. Aí o que acontecia? O povo de Israel recebeu ajuda. E aí o que acontece? Quando eles voltaram para Jerusalém, eles tinham ouro, tinham prata. Lembra de alguma coisa? Lá no Êxodo, quando o povo de Israel foi sair, o que aconteceu? O povo do Egito abençoou eles. Vai, leva essa joia aqui, leva esse ouro aqui. Vocês vão montar um país, né? vai plantar uma nação. Leva isso tudo. Lá em Isaías, capítulo 48, 20 e 21, diz assim: saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus, anunciem isto com voz de júbilo, proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. O Senhor remiu o servo de Jacó. A palavra remiu é perdoou, liberou graça. Não padecerão sede, porque eles tinham que atravessar 1.200 quilômetros. Não é de Siena não, Paulo. Ar-condicionado, isso é para a gente século 21. Era, Alex, 1.200 quilômetros a pé. Ah, pastor, tranquilo, a rodovia tem posto. No deserto, 1.200 quilômetros, levando menino, levando a família toda. Era de fato um retorno tão difícil como foi lá no Egito. E lá no Egito tem um detalhe: quanto tempo era para atravessar do Egito a Canaã, Jerusalém? Quanto tempo? 11 dias? Vocês estão... Eu já vi a contagem de 90, mas vamos ficar aí na média 3 meses. Deus fez o que com eles? Eles ficaram girando, andando em círculo pelo deserto, por isso que não chegaram. Percebam que a distância da Babilônia para Jerusalém era maior que do Egito para Jerusalém, Canaã, que na época era ainda Canaã. O contexto era difícil, mas Deus diz assim no profeta Isaías, através do profeta: não padecerão de sede. Quando ele os levava pelos desertos, fez brotar para eles água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou. O que Deus está dizendo? Eu vou prover a volta dos que vão vir da Babilônia, dos restantes da Babilônia, e vou suprir todas as suas necessidades. Pastor Wisber diz assim: uma celebridade tem um nome, não é? Uma celebridade tem um nome. Qual celebridade que eu vou citar aqui? Qualquer uma celebridade que você pensou aí, tem um nome. Mas a distância entre uma celebridade e um herói de verdade é que a celebridade tem o reconhecimento do nome dela, e nem sempre o que ela produziu dá o outro status, que é de herói. Para ser um herói tem que ser aquele que vive algo, a sua vida reflete algo importante. Aqui nós temos um povo que eles foram heróicos. Sabe por quê?
Eles estavam 70 anos já numa terra distante, acostumados, e Deus chamou para voltar para Jerusalém. Jerusalém era uma oásis, né? Tinha lá rios e, como é que chama aquelas piscinas novas agora ultimamente? O furou e tudo mais, não sei se furou, é isso aí. Jacuzzi, essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Você acha que tinha isso lá? Vamos voltar para Jerusalém, que lá vai ter pomar. Não, estava tudo queimado, destruído. Tinha que ter no coração a confiança que o Deus de promessa, o Deus que é poderoso para converter ações de um reino, para favorecer o povo de Israel, um Deus que levanta o coração de um rei para favorecer Israel, o povo tinha que crer que esse Deus estava envolvido nesse processo de volta. Tinha que crer. E o que aconteceu? O povo agora começa a voltar. Então, eu quero destacar um segundo ponto. Deus desperta o seu povo. Irmãos, como eu fico feliz com isso. Deus desperta o seu povo. Não é todo mundo. Isso é impressionante também. Não é todos, não são todos. Deus desperta individualmente. Pode atingir a família toda, mas começa com um, depois no outro. Deus desperta o seu povo. O povo viu tudo aquilo e diz o texto, olha só, verso 5: então levantaram os chefes das famílias de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todo aquele cujo espírito Deus despertou. Deus que despertou, Deus que colocou forças, porque tinha que ser crente para falar assim: meu Deus, vou deixar tudo aqui depois de 50 anos e vou voltar para Jerusalém. Irmãos, fácil avaliarmos aqui sentados. Eles tiveram que tomar uma decisão e só tomaram essa decisão porque Deus age de maneira monergística. Quando Deus age, não tem um coração do homem que resiste. É privilégio se você está no caminho de Deus, sabe por quê? Nem você resiste quando Deus chama. Você pode lutar, você pode espernear, mas o seu coração começa a queimar, Deus começa a trabalhar na sua vida, e o que acontece? Até um momento você tem satisfação, você se rende, fala assim: Senhor, a melhor coisa que há é estar no centro da tua vontade, não há outra coisa melhor. O que acontece agora com o povo de Israel é que Deus chama duas tribos e diz assim: eu vou levantar novamente essa nação através de Judá e de Benjamim. Podia chamar agora outro nome, não precisava chamar mais Israel. Mas segundo alguns estudiosos, Deus fez uma promessa para quem? Para Israel, fez a promessa para Abraão. E falou assim: eu vou fazer de você um povo grande. Deus, por causa da sua promessa, cumpre os seus planos através de um grupo agora pequeno. Sabe quantos voltaram? Não deu 50 mil pessoas. Pastor, tudo isso é pouco. 49 mil alguma coisa, segundo os estudiosos, voltaram a pé do deserto, no deserto, por meio do deserto, para Jerusalém. Um grupo que foi muito maior para a Babilônia. Agora um povo que volta. Esse povo que volta foi porque Deus despertou o coração deles. Eu quero fazer algumas aplicações para nós meditarmos sobre esse contexto de Esdras. A primeira aplicação, meus irmãos, nós servimos um Deus único, verdadeiro. Nós servimos a um Deus das Escrituras que é um Deus soberano. Ninguém o surpreende. Nada pode ser, no contexto da sua existência, surpresa. Ele governa com a sua mão e com o seu poder. Ainda que nós vivemos num contexto, presta bem atenção nisso que eu vou dizer aqui, pastor Fábio, em 2022. Há uma agenda aí fora. E essa agenda chama-se a agenda da iniquidade. Ela está aí. É só você observar.
Essa agenda da iniquidade, ela tem ideais malignos, para que a palavra de Deus, os planos de Deus para o seu povo, inclusive, cada dia sejam mais atrapalhados. Aí eles se levantam. Você quer ver um exemplo disso? Eu nunca vi, um exemplo pastor aqui, Fábio, eu nunca vi uma necessidade tão grande de ter carnaval, né? É uma necessidade, uma coisa assim absurda, né? É uma coisa assim absurda, mas vamos deixar. Só um detalhe também, tem que falar isso, né? Se tivesse a morte de uma criança numa concentração de evangélicos, 500 mil evangélicos, a pessoa, não, muita coisa, pastor, 50 mil evangélicos reuniram lá, morre uma criança num acidente, será que continuaria as atividades por mais uns dias? É uma pergunta, né, a ser feita, um questionamento. Mas tudo bem, pastor, é cultural, nosso não, mas tá bom, movimenta dinheiro, pastor, é verdade. Irmãos, a agenda da iniquidade está aí, as escolas, irmãos. Cadê? Quem que lida diretamente com escola? Deixa eu ver se tem algum diferente aqui para mim conhecer. Cadê os servidores aí? Ó? Vai lá para a escola para você ver. A ausência de Deus na agenda do ensino público hoje é presente. Se fala de tudo menos Deus. Ah, não, mas é porque a sociedade tem evoluído. Aham. Você precisa ver o menino contar para mim assim, pastor, ele não me chama de pastor, professor, eu falei, fala Anderson, minha mãe separou, aí eu peguei, fiquei daqui, sentei na cadeira, como é que é? Pastor, minha mãe separou. Eu fui morar no apartamento dela. Mas por que separou? Meu pai vive na roça, professor, e aí eu acho que ele não estava dando certo e separou. Aí eu falei, você mora com quem? Agora vai morar eu, minha mãe e minha irmã. E como é que você está? Tudo bem. Sabe, irmãos, no fundo do meu coração, eu queria parar tudo lá na hora e falar assim, Deus, abençoe o futuro desse menino. Porque há uma ideologia da iniquidade, uma agenda do mal, que diz assim, pode separar, divorcia de qualquer maneira, divorcia hoje, os meninos, depois a gente vê. Isso é uma agenda do mal, essa é uma agenda da iniquidade, destruindo e assolapando as famílias, dizendo assim, não tem problema não. O resultado são crianças, adolescentes e adultos com tantos transtornos emocionais por causa de uma ação, de uma agenda que diz para você assim, se não der certo, separa mesmo. Essa agenda, ela cumpre um projeto, ela cumpre uma ideologia, a desconstrução dos valores cristãos judaicos. É só você observar aí, Você para orar, cadê os crentes aqui? Vai no restaurante, para orar, viu? Não é para mostrar para ninguém não, se possível ninguém ver, melhor, mas fecha os seus olhinhos lá, com a sua esposa, com seus filhos, e ora lá na mesa do restaurante, onde tiver, porque alguém vai olhar e falar assim, olha, que a família é crente, e se for um crente mais ou menos, vai assim, tá vendo, precisa ser crente igual ela, orar assim, com os meninos, porque há uma agenda dizendo assim, não precisa orar não, esse negócio é religiosidade. Não, meus irmãos, há uma tentativa dessa agenda se colocar na nossa frente, na nossa família, na nossa casa. Mas tem um detalhe, Deus continua soberano, e Deus chama um povo no século 21, desperta coração de pais, de mães, de esposa, que diz assim, eu estou vivendo um monte de dificuldades, mas eu continuo crendo que a minha vida pertence ao Senhor, Ele tem um plano perfeito, Ele tem um projeto para a minha vida, um propósito para a minha vida, e eu quero seguir firme nesse projeto. Aquela palavra, né, que eu gosto dela, custe, crente CQC, custe o que custar. Não é fácil, mas tem uma coisa, viu, irmãos? Se você quer agradar a Deus, assuma essa agenda do céu, a agenda de posicionar sua vida
crendo que maior que qualquer status do Instagram, das celebridades, é servir o Deus vivo, porque Ele sim, Ele é poderoso, Ele é soberano. Lá em Apocalipse diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, não tem mais tempo. 2022 para cima aí agora, ou nós nos posicionamos, ou nós vamos ser engolidos pela agenda que está aí fora. E eu não pego nada que é extremista não, só o que tem relação com a nossa vida na presença de Deus, porque há um combate travado hoje, cada dia mais acentuado, a destruição das famílias. E se nós não confiarmos que temos um Deus todo-poderoso, nós vamos nos enganar, nós vamos nos envolver, e nós corremos um risco, como o povo de Israel, grande parte não se atentou que Deus é que estava movendo a volta para Jerusalém. Teve algumas exceções, Esther, Daniel, esses foram usados por Deus na Babilônia ainda. O povo voltou para Jerusalém e eles ficaram lá, mas a grande maioria perdeu a identidade de povo de Deus. Lembra a construção do templo? Quem leu Neemias e Esdras, juntou um povo lá que queria ajudar de todo jeito. O que o povo Israel falou? Esdras, Zorobabel, não quero ajuda de vocês não quero ajuda não. Sabe por que ele não queria ajuda? Porque eles eram povos misturados, eles serviam a Deus e serviam a Baal, serviam a Deus e serviam a Marduk. Se não tiver um compromisso firme, nós não queremos ajuda, porque nós não queremos perder a nossa identidade de servos de Deus. O povo de Israel perdeu, e esse foi um grande perigo. Para nós, irmãos, eu quero aplicar então, continue sabendo, crendo, que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, maior do que a agenda do mal que está aí fora. O Senhor tem o controle de tudo. Ele é maior do que Ciro, Ele é maior do que Dário, Ele é maior do que César, Ele é maior do que Biden, Ele é maior do que qualquer autoridade em todos os séculos. Sabe por quê? Porque Ele vive, e todos esses, a não ser o Biden que ainda está vivo, né? Eles morreram e não ressuscitaram. Nós temos um Deus todo-poderoso no controle de todas as coisas. Deus é fiel naquilo que Ele promete. A palavra de Deus, ela tem agora para nós uma nova aplicação aqui nesse contexto. Deus é fiel ao que promete, irmãos. Se Deus é soberano, louvado seja Deus. E Ele tem poder, então, se Ele é soberano, para cumprir o que Ele prometeu sobre o seu povo. Lá em Josué diz assim: nenhuma promessa, 21:45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. O povo de Israel desfrutou de todas as promessas. Mas tem uma notícia melhor para você: as promessas de Deus são exclusivas para um povo. Qual é esse povo, pastor? As promessas de Deus são exclusivas porque ela nos mostra que através de Cristo Jesus se cumpre todas as profecias, se cumpre todas as promessas, e aqueles que estão ligados em Cristo desfrutam de todas as promessas que o Senhor tem. Eu vou argumentar com o texto bíblico, mas eu quero, de maneira rápida, para nós terminarmos, citar a seguinte afirmação do pregador puritano Jeremy Burroughs. Diz assim: como nós podemos conhecer as promessas de Deus? Como que nós podemos conhecer as promessas de Deus? Como? Aonde? Você já viu alguém desfrutar de herança sem ler testamento? Quem já leu? Quem já viu? Como é que você vai saber que você tem direito de alguma coisa se você não leu o testamento? Como é que você vai conhecer as promessas daquele que foi morto? Ele morreu, porque ele cumpriu tudo o que precisava. Morreu por mim e por você, deixou um testamento.
Você vai se apropriar das promessas só se nós lermos a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos mostra que essa promessa, ela é assim, presta bem atenção aí, toma cuidado para você não identificar, e se você se identificar, ore. O pregador puritano diz assim: um coração carnal. O que é carnal? Um coração que não está ligado em Deus. Lê as promessas simplesmente como histórias, pois não tem grande interesse nelas. Todavia, cada vez que um homem piedoso contemplar as Escrituras, e lá encontrar-se uma promessa, ou melhor, e lá encontrar uma promessa, ele deve colocar a mão sobre ela e dizer: essa é a parte da minha herança, é para mim, e devo viver nela. Isso deixará você contente. É uma maneira misteriosa de obter satisfação. Eu tenho uma palavra para você. O Deus que levantou Isaías, o Deus que levantou Ciro, é o Deus que cumpriu cada promessa que ele disse. É o mesmo que cumpre sobre as nossas vidas hoje. É por isso que tem gente que está cheio de dilemas, e o coração é fortalecido no Senhor, porque ele coloca a mão dele e fala: Senhor, eu quero esse renovo do Senhor para a minha vida, eu quero essa promessa para mim, para a minha casa, eu quero, Senhor, sobre o nome de Jesus Cristo, aquele que tem o direito das promessas, eu estou ligado em Cristo, então eu desejo essas promessas para a minha vida, renova o meu coração. Eu quero terminar dizendo: qual é o seu problema hoje? Pode ser que você até parou de orar. Deus é poderoso, meus irmãos. Alguém disse assim: Deus é um Deus de promessa, Ele cumpre a sua palavra. Uma promessa de Deus é melhor que qualquer título. Qual é o banco mais poderoso do mundo? Não sei. Não é assim que eles fazem? Esse aqui é o título do banco tal. Você pode resgatar que vale tanto, mas você não vai resgatar agora, vai resgatar daqui a um ano. Uma promessa de Deus é mais segura do que qualquer título do maior banco do mundo, porque se Deus falou, Ele vai cumprir sobre aqueles que pertencem a Ele. É o seu povo, é a igreja. Então eu pergunto: como está o seu casamento? Porque há uma agenda aí fora. Larga, separa. E a palavra de Deus, ela nos apresenta respostas aos nossos problemas. Você deseja o seu marido melhor? Convertido? A sua esposa convertida? A sua relação emocional, afetiva dentro de casa resolvida? Meus irmãos, nos apropriemos da palavra do Senhor, que é promessa para as nossas vidas. Esse Deus que prometeu lá atrás é o Deus que cumpre hoje. A palavra de Deus nos apresenta aquele que ainda deseja um casamento feliz, né? Os jovens aí solteiros. Deus, abre a porta, direciona, não me permita ser levado de maneira qualquer, mas confirma na minha vida o que o Senhor tem, a pessoa que o Senhor tem. Está desempregado, fala: Deus, eu não mereço não, mas o Senhor é provedor, o Senhor cuida e sustenta de todos os detalhes da minha vida. Abre as portas. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que cuida dos pardais. Quanto mais eu, Senhor, que sou aquele que confia na tua promessa. E, meus irmãos, quantas vezes você tem orado na sua semana assim, pedindo: Senhor, encha o meu coração daquilo que o Senhor tem para mim, para que eu não seja levado pelos sistemas, filosofias e sofisma deste mundo. Porque é muito fácil baixar a guarda e entregar a família para o mundo, achando que o filho, a filha, nunca mais vai dar conserto. É muito fácil. Esse é um papel, uma ação de qualquer pessoa que não conhece o Senhor. Mas eu convido você a confiar naquilo que Ele prometeu para nós, o seu povo. Eu quero dizer nessa noite que Deus tem poder para cumprir e transformar qualquer circunstância, porque Ele é Deus poderoso. Ele é fiel e o seu nome está acima de todo nome. Muitos se desesperam. Tem um caso que alguém disse que um médico
aplicou a eutanásia no filho. Sofrimento muito grande. A doença era incurável. Ao chegar depois no cemitério, recebeu, isso deve ser lá atrás, né, um telegrama, porque telegrama é antigo. E a notícia era: meu amigo médico ou amigo, acabamos de ter uma descoberta com sucesso do remédio para ajudar o seu filho. Muitos se desesperam antes de esperar no Senhor. Muitos tomam decisões antes de confiar nas promessas do Deus vivo. Muitos tomam decisões sem provar de Deus. Falar: Senhor, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode curar, o Senhor pode me dar alegria a despeito do que eu estou vivendo. O Senhor pode. Mas é muito fácil, porque é uma natureza humana comum. Mas a palavra de Deus, ela nos enche de esperança. E eu quero terminar dizendo: aqueles que esperam com segurança, sabe que o Senhor está no controle. Moody disse assim: estava doente, uma doença terminal, foi levado para casa para morrer, a família reunida, o povo reunido, orando, e ele disse assim: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória do meu Redentor. Ele sabia que a promessa é sobre a vida dele. A morte não limita a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para entregar a você essa vitória. Eu quero convidá-lo a nós orarmos ao Senhor. Jesus Cristo é aquele que está governando soberanamente. Jesus Cristo é aquele que tem promessas para a nossa caminhada aqui nesta terra. Que você experimente a manifestação do seu poder, que você experimente o Evangelho do Senhor Jesus na sua caminhada semanal, meus irmãos. Deus é o mesmo Deus ontem e hoje. Quem Ele tem levantado na sua vida aí para apontar para Cristo? Deus levanta alguns dentro de casa, né? Uns que são chamados de chatos. Olha os papais e mamães aí, continua lá. Deus levantou você na sua casa para ser uma referência. Deus incomodou seu coração, não fica, vou perseverar sendo mulher de Deus, homem de Deus dentro da minha família. Deus é um Deus que levanta. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que está no seu trono, com glória, todo o poder. E eu quero terminar convidando a nós louvarmos o Senhor. Nós teremos um cântico. Convido você